De volta aí pra gente comentar a grande conquista. E eu vou ser sincero com vocês, gente. A grande conquista, apesar de ter bastante conteúdo dentro ali da casa, conversas interessantes, inclusive sobre como aquele jogo dele está sendo desenvolvido ali, tá um pouquinho chato de acompanhar. Sério mesmo, não vou mentir pra vocês. Grande parte das conversas de jogo que a gente vê são em raros momentos, tá? Grande parte do dia eles não conversam sobre jogo, eles não conversam sobre essas coisas. Grande parte do dia eles conversam sobre outros assuntos, então fica até chato da gente acompanhar. É até chato da gente ficar assim olhando, assistindo. São 4 sinais no Play Plus, aí nesses 4 sinais que tem no Play Plus, eles simplesmente cortam muita coisa também. Uma hora tá no sinal 1, aí outra hora eles colocam a conversa no sinal 2, aí você vai procurar, às vezes você não acha. Então, tipo, tá meio assim, complicadinho de assistir. É diferente da Fazenda, diferente do BBB, mas enfim, a gente tá aqui trazendo isso pra vocês. E eu preciso também falar pra vocês, né, que grande parte do que aconteceu nas últimas 24 horas até aqui foram só a repercussão do que rolou no jogo da Discord, a repercussão das coisas ali sobre a formação da zona de risco. Eles ainda estão pensando quem é que vai pra zona de risco ou não e tal. E aí não tem como eu não falar sobre as coisas que aconteceram nessas últimas 24 horas depois da formação da zona do jogo da discórdia. Amanhã vai ter a formação da zona de risco e a gente te conta isso, tá? Então vamos lá comentar o que aconteceu nessas últimas 24 horas aí. E vocês vão entender muita coisa que não foi exibida no programa da Record. A gente também vai fazer um comentário breve sobre o jogo da discórdia, que teve algumas coisas interessantes ali. E os barracos que eu mencionei ontem, eles mostraram hoje, né? Pelo menos isso eles mostraram. Obviamente que não na íntegra, né? Reduziram ali 3 horas de jogo da discórdia, pouco mais de 30 minutos na tela. Então vamos lá. Para começar, logo depois da dinâmica, né? O Céu foi conversar com a Tati e disse para ela tomar cuidado com as coisas que ela não ouviu. Eles tinham acabado de sair nesse momento aí da dinâmica. O Haddad estava explicando ali com as coisas que ele falou, que ele percebeu, da maneira como as pessoas estavam acusando ela de não se posicionar. Com medo, comentando também que as pessoas percebem que ela tá meio parada, que ela não tá se mexendo muito no jogo. Durante o jogo da Discord, vocês viram, né? Se vocês estão acompanhando na Record, vocês viram que ela se envolveu numa polêmica com o Guipa e o Rambo durante essa dinâmica. E aí, que negócio, que coisa foi essa? Ela comentou que o Guipa se baseia nas coisas que ele ouviu de outras pessoas para fazer um julgamento dela. E aí o Haddad, o Céu e o Bruno foram conversar com ela, foram explicar para ela sobre essa situação ali. E ela continuou dizendo que era muito injusto o que o Guipa estava falando dela, porque ele não conhece ela. E aparentemente ele não quis abrir espaço para eles se conhecerem. Então ele tem apenas um pré-julgamento sobre ela, ele não tem de fato algo concreto para falar sobre ela. E aí o Bruno, o Céu, o Haddad também disseram para ela evitar também de criar maiores problemas com ele, evitar de dizer assim, por exemplo, já que ele percebeu que você não está se posicionando mais, então procure se posicionar, procure agora mostrar que você está se posicionando também. Agora também tome cuidado quando você for se posicionar sobre coisas que você não ouviu diretamente sobre ele. Fale aquilo que você ouviu, fale aquilo que você viu, mas não fale aquilo que outra pessoa falou para você sobre o comportamento dele. Eu achei que esse foi um dos melhores conselhos que o Céu poderia dar para ela, porque afinal ela ficou nessa coisa aí, pensando mesmo como é que o Guipa poderia falar dela, tendo única base ali, o que ele ouviu de outras pessoas sobre ela e não conheceram. Lembrando que na vila, a Tati Pink, ela ficava na Casa Azul.
Então ela não convivia de fato com o Guipa, eles não se conheciam lá. O Guipa conviveu diretamente com o Bruno, ele conviveu diretamente com o Rambo, ele conviveu diretamente com a Kátia e uma parte do tempo ali com a Edilane, mas ele não conviveu com a Tati, porque ela era da Casa Azul. Então realmente ele não conhece. E tudo que ele falou sobre ela, por exemplo, ele falou que ia votar nela. Ele falou isso baseado nas coisas que ele ouviu e não necessariamente nas coisas que ele sabe sobre ela. E aí fica nesse disse-me-disse, né? E aí depois dessa conversa que eles tiveram ali, alertando ela para ela também se posicionar, teve outra conversa ali que foi justamente entre o Rambo e o Lucas de Albu. Aí o Rambo disse pro Lucas que ele gosta e ele está buscando ser leal com todas as pessoas com quem ele mantém algum tipo de relação mais estreita. E aí ele esclareceu, por exemplo, que as decisões dele durante a dinâmica tiveram a ver com essa necessidade que ele tem de proteger as pessoas que ele considera importantes para ele. Porque isso tudo aconteceu por causa do apontamento que o Lucas fez em cima dele. O Lucas apontou e disse que ele enxerga o Rambo como alguém que não está entregando muita coisa. Daqui a pouco eu te conto um pouquinho mais sobre esse jogo da discórdia, porque um apontou o outro ali. E aí o Lucas foi se desculpar com ele ali e dizer que apesar de tudo que ele falou lá no jogo da discórdia, ele respeita o jogo que o Rambo vem fazendo. Já o Rambo disse que a estratégia de cada um dentro desse jogo é algo muito abstrato, que não tem de fato como eles entenderem objetivamente como as coisas estão caminhando. Aí ele até citou o próprio jogo do Bruno, ele citou, por exemplo, o que o Bruno estava fazendo. Pelo que o Rambo disse, os dois estão jogando juntos desde a Casa Verde. Só que ele e o Rambo ainda não entendeu qual é o jogo que o Bruno tá fazendo. E o Bruno, obviamente, ainda não entendeu qual é o jogo que o Rambo tá fazendo. Então, os dois, apesar de se conhecerem já há algum tempo, eles não têm muito o que falar sobre um do outro, porque eles não jogaram de fato juntos. Eles apenas conviveram. E aí depois, o Breno foi conversar com o Caio, aí foi conversar com a Edilane, e aí ele disse que ele tentou ali, durante a dinâmica, defender o Caio, né? Ele tentou ajudar o Caio a se sair daquela discussão. Só que o Caio falou, não te preocupa que eu sei me defender. Aí ele disse que não gostou da atitude do Breno ter aparecido ali e ter se metido numa confusão que não era nada a ver com ele. Mas aí depois o próprio Caio falou assim, não, vamos conversar melhor, vamos entender melhor como foi que essa situação lá do jogo da discórdia chegou ao ápice que chegou, porque aí a gente vai conseguir se resolver melhor também, não vai restar dúvidas aí sobre o que a gente fez. E de fato, depois dele ter compreendido melhor, dele ter entendido que Gente, desculpa, é o sono, né? Tô gravando isso de madrugada. E aí ele disse assim que ele queria conversar com o Breno, ele queria entender o Breno, queria entender as coisas que o Breno tava falando e que, de uma certa forma, eles se perdoaram ali e tal, e que tava tudo bem, mas que ainda assim ele queria conhecer mais o jogo do Breno, porque ele achava que o Breno não tava se mostrando muito. E aí depois dessa conversa toda aí deles, foi a Anaí atrás do Guipa. O Guipa tava lá com o Céu, tava com o Breno, eles estavam na academia. E a Anaí perguntava assim se ela podia conversar com ele. Então perguntou se ele ia terminar os exercícios e depois falar com ela. E aí ele falou que não, que eles poderiam conversar naquele momento mesmo, porque ele tava na estaira e que para ele valia muito mais a pena conversar com ela naquele momento, porque facilitaria as coisas, né? Faria o tempo passar mais rápido. Aí a Anaí disse que ela não gostou de uma das brincadeiras que o Guipa fez depois da festa lá, lembra da festa?
em que o Guipa disse que estava todo mundo querendo cair em cima dele por causa lá das coisas que ele falou, das pessoas terem dito que ele estava comendo demais. Eu te contei nesse vídeo aí no card, ó, dá uma olhadinha. Aí ela disse que ela achou um pouco ofensiva a argumentação dele com relação ao que aconteceu no jogo. E aí depois ela também pediu desculpas para ele, porque de uma certa forma foi ela que começou a situação que levou o Guipa a fazer o contrário. E a fazer o comentário, desculpa. E assim ela ficou incomodada com essa situação. E aí o próprio Guipa falou para ela que ele não teve a menor intenção de machucar ninguém, porque se ele tivesse a intenção de machucar alguém, ele simplesmente faria e a pessoa seria a primeira a saber que sim, ele tá agindo de uma certa forma para deixar a pessoa assim, desestabilizada, deixar a pessoa mal. Então ele falou para ela: quando eu ficar brabo com alguma coisa sobre você, você vai ser a primeira a saber. E aí ele depois falou pra ela, assim, que ele não tem nada contra a Anne, não tem nada contra o jogo dela, mas que ele tá fazendo o que ele acha conveniente pra ele, porque ele está lá no jogo exatamente pra isso, pra ele ser conveniente, pra ele usar as peças que ele tem ali a favor dele. Ela não gostou muito de ouvir isso que ele falou, obviamente, mas ela meio que também deu uma desconversada depois, né? Meio que ela quis dizer, tá tudo bem, então a gente meio que se entendeu aqui, se entendeu sem entender, mas enfim, continua valendo. E aí depois dessa conversa toda, o Guipa foi conversar com o Vini Gram e depois o Fernando. Desculpa, gente, é o sono mesmo, tá? E aí o Guipa conversou com ele e perguntou assim sobre a polêmica que os dois se envolveram durante a dinâmica ali. Aquela polêmica lá do Rambo, depois a polêmica com a Tati e tal. Ele queria entender o porquê que isso aconteceu. Por isso que ele chamou o Fernando e depois ele chamou o Vini para conversar. E aí o Fernando disse que se uma pessoa tá mentindo, a câmera vai mostrar, que não tem como esconder isso, que a câmera capta tudo. E aí nesse ponto eu tenho até que concordar com o rapaz. A câmera ela não mente pra você. A câmera ela te revela. Se você tá triste, se você tá feliz, a câmera te revela. Então não tem como uma pessoa fingir algo que ela não tá sentindo e tentar fazer isso parecer legítimo diante da câmera. É mais ou menos nesse ponto que ele falou. Então ele disse assim, que ele sabe que o Rambo não tá sendo sincero. Ele sabe, por exemplo, que algumas atitudes da Tati também não são sinceras. Por causa disso, ele já percebeu que quando ele tá conversando com elas, ela fica olhando para outro ponto, ela não fica olhando para ele. Então ele não gosta muito disso. E aí depois, ele fala assim pro Guipa, que ele percebeu que o Guipa passa a verdade para ele, que o Guipa é uma pessoa verdadeira. E aí ele falou ali que ele tem essa postura mesmo no jogo, que ele gosta de fazer as coisas do jeito dele e tal. E aí o Guipa foi falando que as pessoas ali dentro parece que esquecem que estão num reality show, que precisa ser apontado e votado. E aí fica aquela coisa, parece que as pessoas não sabem receber votos ou indicações. E vamos ser sinceros, não sabem, porque se soubessem não lidariam como se isso fosse a última coisa do mundo. Não, não é a última coisa do mundo, é só um jogo. Mas muita gente encara desse jeito. Então, como por exemplo, eu vou até citar o que aconteceu com a Bia no BBB. A Bia não queria ir embora do BBB de jeito nenhum, mas o público tirou ela por causa das coisas que ela fez ali pro Davi. É a mesma coisa com relação ao Fernando, com relação a alguns participantes da casa, com relação ao próprio Guipa. Então, é disso aí que ele estava falando no meio dessa conversa toda. E aí depois o Guipa disse assim que ele foi muito idiota em contar as fraquezas dele pro Rambo. Aí o Fernando falou que o Guipa e o Vini Gram, cada um deles tem o próprio jeito de ver as coisas, o próprio jeito de ver a vida, e que isso é uma característica muito forte dos dois.
E aí ele disse que às vezes algumas atitudes que ele tem pode atrapalhá-lo ali dentro, mas outras atitudes que ele teve também foram responsáveis por fazer ele chegar na mansão, por mostrar para o público que ele sim tinha condições de fazer essa passagem para a mansão. E aí, de uma certa forma, ele não está mentindo. Algumas das atitudes dele foram exatamente o que fez ele ganhar essa vaga, especialmente a atitude de ser treteiro, porque se não fosse por isso ele não ganharia essa vaga. E eu acho que ele estava bem ciente disso, por isso que ele se esforçou tanto em criar uma treta. Hoje tem esse conceito aí de falem mal, mas falem de mim. Basicamente é disso aí que o menino tá falando, que o Márcio tá falando, tá? E aí o Fernando falou assim que os participantes ali dentro da casa vão procurar buscar que os outros participantes têm de ponto fraco para afetá-los durante o jogo, exatamente para eles próprios se beneficiarem. Bom, eu acho que isso já passou na televisão, inclusive, né? Eu acho que era o Tio Patinhas, naqueles programas da tarde que a gente via no SBT e tal. Tio Patinhas com os DuckTales. Então, de uma certa forma, tem ali sim essas coisas de tirar vantagem um do outro e tal. Isso realmente acontecia naquele desenho e é o que o Guipa tenta fazer agora. Que ele realmente tá ali para buscar também uns aos outros para se beneficiarem. A diferença é que ele tá deixando isso claro. Por outro lado, gente, não tem como eu dizer que isso tá claro não, do jeito que o Guipa tá colocando. Para quem já viu as coisas acontecerem ali, me parece que não tá sendo do mesmo jeito. E aí depois dessa conversa aí, o Guipa disse que ele foi muito idiota em ter revelado as coisas dele pro menino, pro cara lá, eu até esqueci, gente, desculpa, ele disse pro Rambo. E aí ele falou que ele se arrependeu de ter confiado um dia no Rambo. Mas ele confiou porque o cara era da Casa Verde, tava lá começando o reality junto com ele. E aí depois disso, eles começaram a falar ali, começou a se juntar a Baronesa, a Kátia e vários outros aí, começaram a falar. E aí o Guipa explicou para cada um ali que estava presente sobre os seus comentários da Tati Pink. E que isso causou uma polêmica única e exclusivamente por causa lá do Rambo ter apontado ele durante a dinâmica. Mas para quem não entendeu ainda essa dinâmica, basicamente tem a ver com o que a menina fez na sexta-feira. Então, depois de tudo que eles passaram ali na festa, depois de tudo o que eles vivenciaram ali, o Guipa disse assim, olha, tem muita gente aqui que tem cara de bonzinho, mas eles são muito sorrateiros, porque eles acabam agindo na surdina para tirar vantagem, enquanto a gente que tá aqui sendo verdadeiro tá apanhando. De uma certa forma, ele também não está errado, né? E aí ele falou assim com a Baronesa também, e a Baronesa acabou ela própria falando sobre o Bruno. Ela própria disse que para ela o Bruno não é confiável, não é um cara confiável. E aí o Guipa então pontuou que ele viu o Bruno fazendo reclamações apenas com os jogadores que são considerados fortes dentro do jogo. Ou seja, ele meio que percebeu que o cara só tá lá para puxar o saco dos outros, para puxar o saco dos jogadores que ele acha mais forte, porque assim ele vai chegar mais longe. E o Guipa também não tá errado em prestar atenção nesses detalhes, né? Porque é assim mesmo que funciona. Então nessa rodinha ali, essa rodinha foi falando só sobre isso. E aí eles meio que tentaram definir um alvo de votos para amanhã, mas não ficou muito claro em quem eles votariam. Lembrando que são 2 votos, né? Então, tipo, é meio complicado. E aí depois dessa conversa, foi o Breno conversar com o Vini Gran. E aí quando ele conversa com o Vini Gran, ele diz assim que para ele não se considera um jogador forte, ele não se considera uma pessoa que inclusive poderia ser considerada assim de força. Ele disse que ele se considera muito fraco perto dos outros lá dentro. E aí ele disse assim que ele tem certeza que ele vai estar na primeira zona de risco amanhã.
mas que se está escrito que ele vai ficar, as pessoas podem tentar de todas as maneiras desestabilizá-lo e tentar tirá-lo de lá, mas não vão conseguir. E aí depois ele conta várias coisas ali, ele fala que ele não se considera uma pessoa importante dentro desse jogo, sendo que de uma certa forma ele é uma pessoa importante ali, então ele fica meio perdido. E aí o Breno também ressaltou que ele vê os outros participantes tendo pautas muito mais interessantes que as suas, pautas que chamam mais a atenção. E eu falei para vocês sobre essas pautas, inclusive. Falei ali que muitas dessas pautas que eles colocam ali dentro é justamente para chamar a atenção, para criar essas coisas, para fazer com que o público se identifique com elas, porque assim fica mais fácil de se destacar. Não se esqueçam que A Grande Conquista é um reality que começou com 100 pessoas, né? De 100 pessoas passar para 20, você precisava se destacar de alguma maneira, de alguma forma. Quem conseguiu isso tá aí dentro da mansão, né? Mas não vou dizer que não teve umas plantas, porque tem. E aí depois o Breno foi falar com a Tati. E aí essa conversa que eles tiveram sobre o jogo foi justamente para alertá-la ali. Olha, ele disse assim: eu gosto da maneira do seu jogo, eu gosto da sua maneira de ser, eu gosto do seu jeito. E revelou que ele pretende votar no Fernando na primeira formação da zona de risco. Até porque os dois tiveram um atrito ali, então para ele seria muito mais fácil. Lembrando que na zona de risco, um dos donos vai direto, então pode ser que ele seja obrigado a fazer uma escolha amanhã completamente diferente do que ele disse que faria. E aí a Tati disse que ela não tem medo de se posicionar no jogo, que ela não tem medo de falar as coisas que ela precisa falar na cara e que se precisar, ela fala mesmo. E aí ela falou ali, disse que se eu vou me posicionar, o momento que eu precisar me posicionar, eu vou me posicionar, não vou ficar isenta e tal. Pelo menos até onde a gente viu, né, ela ainda não foi obrigada a se posicionar tanto assim. Mas ela já deixou bastante claro aí, o Breno também deixou bastante claro que as coisas não vão ser desse jeito. E aí depois a Tati elogiou o Bruno e disse assim que na visão dela o Bruno é uma pessoa honesta, que o Bruno não vai querer roubá-la de jeito nenhum. E aí depois disso, gente, teve uma outra conversa ali que foi justamente da Kátia com a Geni e o menino, o Céu. Aí nessa conversa, a Kátia comentou que ela percebe que a Tati Pink precisa acordar mais para as dinâmicas do jogo, porque fica parecendo que ela tá simplesmente dormindo. Fica parecendo que ela não tá a fim de entregar muita coisa. E aí ela disse assim, olha, caso a Tati Pink não se levante, não acorde mais, ela vai ficar para trás, ela vai virar alvos dos demais colegas e que ela vai acabar caindo nas zonas de risco com bastante facilidade. E aí a Kátia até falou, uma das coisas que a Tati precisa fazer é parar de ficar se olhando no espelho toda hora e dizer que gosta tanto dela mesma, que ela também precisa aprender a gostar de outras pessoas. E aí depois disso, teve uma outra conversa do Céu com o Guipa. E aí nessa conversa dos dois, o Guipa disse que ele percebeu que o Rambo tá usando o temperamento explosivo dele justamente para alfinetá-lo. E aí o Guipa disse assim que teve muita coisa que desagradou ele na dinâmica no domingo, especialmente o que o Rambo fez, né? Especialmente a maneira como o Rambo se expressou. E aí o Guipa revelou pro Céu que ele já conhecia o Rambo lá de fora, que ele já tinha visto o Rambo em um desses navios. Desculpa, que ele já tinha visto o Rambo numa dessas coisas aí da casa e tal. E aí ele contou que parece que o Rambo fica andando assim pela casa, parece dar a impressão de que ele não entendeu as coisas ali. E aí ele disse assim que o menino Rambo fica passando a ideia de que foi sugerido que ele não conversasse com a Tati e tal, justamente para se colocar para cima. E aí ele disse que ele acha que o Rambo tá sendo um personagem ali,
que o cara ali diz que vai melhorar, que o cara vai mudar, que o cara vai tentar ajustar o jeito dele, quando na verdade não vai. E aí ele disse assim que o Rambo usa isso não como uma forma de melhorar, mas como uma forma de atacá-lo, de deixá-lo mal. E aí o Rambo até falou, a forma como ele age não é nem um pouco pro meu bem. Aí ele citou que lá na Casa Verde, o Rambo deixava os pratos de comida sujo lá em cima da mesa, dizendo que ele ia limpar. E aí quando ele aparecia para limpar, as pessoas já tinham lavado. Então ele não tinha nem necessidade de lavar, de fazer as tarefas domésticas, porque outras pessoas estavam fazendo por ele. E aí depois o Guipa reconhece que ele enxerga o Rambo como um jogador. Aí ele disse que o Rambo consegue mexer com as coisas apenas porque ele faz aquilo que convém a ele como todo bom jogador. Aí ele disse assim que os dois já eram rivais desde a Casa Verde, que os dois tiveram diversos momentos de confrontos, de acertos de contas lá, que os outros que estavam nas outras casas não tiveram. E aí ele afirmou assim que ele sabe que o Rambo sabe jogar muito bem e que o Rambo quer, na verdade, crescer para cima dele nas dinâmicas de apontamento, porque quanto mais ele cresce, mais atenção ele chama e mais pessoas se agregam aí no entorno dele. Só que eu acho que isso não vai funcionar da maneira que o Rambo tá achando que vai, né? Eu acho que isso não vai acontecer desse jeito. E aí o Guipa lembrou que o Rambo balançou aquele negócio da prova de resistência, aquela estrutura lá, para justamente derrubar a Maísa Reis, que fazia a prova e era finalista da prova igual ele. E depois o próprio Rambo fala assim que ele usou mesmo da força para tirar e desclassificar a menina do jogo, que ele usou mesmo para ganhar os 10 mil reais. E ele falou que quando ele tá jogando, quando ele sabe que é o jogo, ele vai para cima mesmo, que ele é desse jeito, que ele é muito competitivo. E aí essa conversa que eles tiveram aí foi justamente para tentar entender o que tá acontecendo lá dentro do reality show. E aí ele disse que o Rambo, aliás, disse que ele tentou explicar que ele não vê as regras de convivência como parte do jogo, mas que o jogo para ele é o que acontece nas provas, é o que acontece na hora de indicar alguém, é o que acontece ali na hora de uma pessoa ser eliminada. Ele diz que é assim que as pessoas estão jogando. Dos demais, o que estão fazendo nessa altura não é jogo, para ele é só convivência. E aí ele falou mesmo que quando ele tá jogando, tudo vale e tudo é possível. E ele assumiu que ele balançou a estrutura de fato ali, de propósito, para desestabilizar a Maísa e consequentemente ganhar a prova. Não foi uma coisa, inclusive, boa, né? Porque todo mundo lá dentro considerou a falta de fair play dele. Porque já pensou, o cara tá lá competindo, só porque a mulher era mais velha do que ele, não podia vencer isso? Não podia ganhar alguma coisa? Na cabeça do menino não, né? Na cabeça do Rambo, ele tinha que disputar de igual para igual, e no final ela acabou se dando bem naquela situação e ele não. E agora ele diz que ele tá fazendo também a mesma coisa, né? O nome disso é hipocrisia, né? Muita hipocrisia. E aí depois dessa conversa toda aí do Rambo, foi uma conversa com a Edilane. A Edilane tava lá conversando com o Caio, e aí ela disse que estava muito decepcionada com o Rambo, porque ela disse que ela achava que o Rambo tinha ela como uma prioridade. Que o Rambo, apesar deles estarem em casas diferentes, ela conheceu ele quando ela foi para Casa Verde, por causa daquela dinâmica lá da troca dos donos e tal. E aí ela disse que continua muito decepcionada com o Rambo. Segundo ela, porque ela achava que o Rambo tinha ela como uma prioridade, quando na verdade não tem. E aí o Caio disse que não, que ele acha que sim, ela é uma das prioridades do Rambo. Uma das prioridades, ele não fala a prioridade, ele fala de uma das prioridades do Rambo. Não tem como a gente saber, né, sem o próprio Rambo dizer
o que ele quer fazer. Sim, ele tá levando aí como uma prioridade para ele, que ele tá querendo proteger. E aí depois eles também comentaram aí sobre as visões de jogo do menino, do Rambo, e perceberam que o jogo dele não é um jogo tão legal assim, que o jogo dele não é um jogo tão interessante, porque se ele faz qualquer coisa para prejudicar os outros, então ele não é uma pessoa confiável. Essa conversa da Edilane com o Caio aconteceu hoje à tarde, tá, gente? Só para situar vocês. E aí vamos falar do jogo da discórdia, né? Ontem aconteceu o jogo da discórdia. E ali, essa atividade rendeu muitas trocas de farpas ali dentro. Era uma dinâmica simples, tá? Essa dinâmica consistia em apontar duas pessoas. Quem era o personagem de milhão e quem era o personagem de centavos. Só isso. E aí, não sei se vocês perceberam que durante a edição, a Record simplesmente resolveu ignorar ali qualquer coisa relacionado ao lado bom das coisas. Era um ou outro que eles deixavam passar e resolveram centrar a edição na coisa negativa. Quem você não quer que coisa? É o jogo de centavos. Quem você acha que a pessoa não tá jogando, não tá entregando nada. E aí o Céu colocou a Mari na posição de centavos. Começou tudo ali, tá? E depois começou com a Baronesa, tá? A Baronesa colocou o Idel como centavos. Inclusive ela falou que o Idel tava na posição de centavos porque ele basicamente não disse a que veio, não tava entregando nada. Então que pra ela isso era um jogo de centavos, não era um jogo, não era uma grande coisa. E que no fim ela só tava colocando ele lá pra chamar um pouco a atenção dele e tal. Parece que ele não ligou muito. E aí depois veio o Rambo. Aí o Rambo já foi lá e colocou o Lucas de Albu na posição de centavos. E aí ele disse assim que o Lucas de Albu não podia ficar julgando o jogo dele, porque o Lucas de Albu não conhece ele. Aí o Lucas de Albu também falou: você também não me conhece, você também tá me colocando em posições aqui que eu não estou, mas eu tô aqui, tô fazendo parte da dinâmica, tô jogando a dinâmica. Você que parece que não tá fazendo isso. E aí depois disso foi a vez do Céu. O Céu colocou a Mari ali na posição de centavos. E ele foi lá, criticou o fato da MC Mari ficar falando palavrões toda hora. Que pra ele isso é algo que o incomoda. E aí ela deu várias coisas falando ali a resposta dela. Mas teve uma que marcou. Ela disse assim pro Céu: recolha-se a sua insignificância. Por causa da reclamação dele sobre as atitudes dela que são consideradas de centavos. E aí depois esteve lá a Lisiane. A Lisiane colocou o Rambo na posição de centavos e lembrou, aliás, que o Rambo mexeu com a estrutura ali justamente para desestabilizar a Maíse e fazê-la perder a prova e ele ganhar os 10 mil reais. Ela falou que isso foi muito, mas muita falta de empatia, muita falta aí de compreensão, e que se ele fosse tão bom assim, ele não faria isso. Aí depois também veio o Felipe, e aí o Felipe apontou a Anaí. Aí ele falou que ele não gosta do jeito que a Anaí fica olhando pra ele, como se ela estivesse julgando ele o tempo todo, como se ele estivesse sendo o errado ali das coisas. E aí teve esse outro momento ali também, dessa formação ali de grupos e tal. E aí ele colocou ali a Anaí nessa posição, porque ele não gostava do jeito dela e tal, não gostava da maneira. E aí a Anaí disse que ela tava lá nesse jogo pra jogar, pra fazer as coisas com o jeito dela, com o coração dela e tal, e que nem todo mundo tava entendendo isso, nem todo mundo tava entendendo. Depois ela falou mais outras coisas ali que eu juro que eu esqueci. E aí depois veio a MC Mari, que colocou o Caio ali. E aí ela disse que ela acha que o Caio era hipócrita, porque ele fala de um jeito, mas age de outro.
Ela disse, por exemplo, que percebeu que ele fala ali sobre humildade, mas às vezes ele não é humilde. Ela citou, por exemplo, que numa das zonas de risco ele voltou soberbo, se achando e tal. E aí ele usou isso. Quando foi que eu me achei? E aí ele começou a apontar isso pra ela. Quando foi que eu me achei? Diz aí quando foi que eu me achei. E aí ele falou do Breno também. Aí o Breno se levantou, pediu pra falar. E aí o Breno defendeu o Caio, disse que assim, o Caio, quando viu que ele tava ali prestes a desistir do jogo, o Caio foi a única pessoa que ficou lá do lado dele, foi a única pessoa que evitou dele sair do programa, porque o Caio tava lá apoiando ele e que só a MC Mari não tava enxergando isso. E aí depois, teve lá o Breno que colocou o Fernando ali na posição de centavos. E aí o Breno colocou ele nessa posição porque ele não gosta do jogo do Fernando, ele acha que o Fernando é um personagem e tal, ele acha que o Fernando tá atuando o tempo todo. E aí o Fernando disse que ele nasceu na Bahia e que quem nasce na Bahia, né, estreia, que baianos estreiam, que baianos não tem essas coisas de primeira vez, não, eu estreio, eu começo o jogo, eu sou aparecendo, e eu quero que você me assista aqui. Aí ele lembrou das coisas que aconteceram lá na vila, só que os dois eram de casas diferentes, eles só foram para a mesma casa nos últimos dias, né? E aí ele ficou ali, os dois trocaram farpas, o Fernando contou toda a história, que de fato era verdade, do Breno, que o Breno ficava sempre atrás dos outros ali e tal. E aí o Breno até falou, você já tá rodando em círculos, então já tá chato aí o que você tá fazendo. Aí a seguir foi a Edilane. Aí a Edilane colocou a Kátia ali no lugar de centavos e disse assim que a Edilane não pode ficar jogando o jogo dela, porque a Edilane não conhece ela. Aliás, a Kátia não conhece ela e tal. A mesma justificativa de sempre, gente. Mas foi só isso, tá? A resposta que, inclusive, a Kátia deu foi que ela também não conhece a Edilane, então que a coisa tava meio que empatada, né? Aí depois disso foi a vez do Fernando. Aí o Fernando colocou o Breno ali. E aí no apontamento dele pro Breno, ele falou que o Breno também tava ali procurando se esconder, que o Breno estava justamente ali fazendo toda essa situação ali também, que o Breno também estava querendo chamar a atenção, disse que o Breno era hipócrita, não diretamente, tá? Mas falou a mesma coisa. Enfim, as coisas foram assim. O jogo da discórdia foi só isso. A maior treta foi entre o Guipa e o menino lá, esqueci, o Rambo. O Guipa e o Rambo. E aí depois dessa coisa toda, o Guipa colocou o Rambo ali na posição de centavos, falou ali que o jogo dele e tal é algo que não entrega muita coisa, que o jogo dele é assim, meio confuso mesmo e tal. Falou um monte de coisas ruins aí pro Rambo. Aí o Rambo respondeu, no meio disso tudo, dizendo que para ele o Guipa acaba agindo de uma maneira dúbia, porque o Rambo tinha dito que não votaria numa pessoa e depois assumiu que votaria nela. Como eu falei para vocês, o Guipa já tinha dito que ia votar na Tati, o Guipa também tinha dito que ia votar na Anaí, e o Guipa também tinha dito que poderia fazer qualquer coisa que fizesse ele se sair da zona de risco, inclusive votar nos amigos. Foi isso aí que o Rambo jogou na cara dele, tá? Foi só isso aí. E aí depois disso foi a Dona Geni, apontada pelo Vinigran. E aí a Dona Geni falou assim que ela não é dona de cozinha nenhuma, que ela não tá ocupando espaço de ninguém e que ela não tá ali querendo mudar nada dentro da casa, que ela realmente faz as coisas do jeito que ela quer fazer e tal, e só. Basicamente foi isso aí também. Aí quando os dois trocaram de posição, foi também a mesma coisa. Vocês perceberam que é chato, né? A gente tem que ficar falando todo tempo a mesma coisa. E aí depois desse jogo da Discord aí, teve o Lucas de Albu também. O Lucas de Albu, ele colocou ali o Rambo nesse jogo de centavos.
E aí ele falou que tem gente que merece muito mais estar ali na Grande Conquista do que o Rambo, porque tem gente que teve esse mérito de participar do jogo, teve esse mérito de ser selecionado e tal, e que o Rambo parecia que não estava valorizando isso. E de fato não tá, né? Vamos ser sinceros que ele não tá. Vamos ser sinceros. E aí ele falou assim que o Rambo faz de tudo para escapar da Berlinda, faz de tudo para escapar do jogo e tal. E é verdade. Não vou mentir para vocês, né? É verdade. E aí depois rolou ali um bate-boca da Anne com o Felipe. Aí ela respondeu pra ele as coisas que ele falou dela no primeiro momento, que ele acha que ela tá julgando ela o tempo todo. Aliás, que ela tá julgando as pessoas o tempo todo. E aí ela disse que não, que esse era o jeito dela, que ela agia dessa forma, que essa era a natureza dela e tal, as coisas que vocês já conhecem. E aí depois, no meio disso, eles terminaram isso aí e ela simplesmente virou a cara pra ele. Porque ela realmente não tava muito afim de discutir com ele, né? Ela simplesmente disse que ele não conhece ela, não sabe a essência dela, não sabe o que ela tá fazendo. E aí depois foi o Bruno que colocou ali o Lucas de Albu como jogo de centavos. E aí o Bruno disse que o Lucas não era ninguém para dizer que outra pessoa não merecia estar lá dentro do jogo. Que o Lucas não era uma pessoa que tinha autoridade para nada ali dentro e tal. Aí o Bruno até respondeu depois, o Lucas até respondeu depois e disse que de fato ele não é autoridade para impedir as pessoas de usarem o celular. Mas ele desculpa, eu confundi as bolas aqui, tá? Mas assim, ele falou que o Lucas não é ninguém para julgar as pessoas, não é ninguém ali dentro que pode dizer quem deveria ou não estar no jogo, que ele não era esse juiz era o público, e que se o Lucas estava enxergando ele como planta, o público não enxergou, porque afinal o público colocou ele lá. E aí depois teve lá a dona Geni devolvendo pro Vini Gran, ela dizendo assim que ela não tinha muita coisa para falar do Vini Gran, a não ser que ele tinha sido desleal com ela, porque afinal ela tinha ajudado ele quando ele entrou, ela ajudou a repartir as coisas para dar para ele e tal, e ela não gostou da atitude dele. Basicamente foi só isso aí. E aí depois foi o Caio com o MC Mari, e aí eles continuaram aquela briga deles lá do começo da dinâmica, a MC Mari ali falando dele, aí ele falando da MC Mari, tipo, foi chato de ver. O mais do mesmo, tá? Dessa dinâmica. E aí depois disso foi a Tati Pink. E ela colocou o Guipa na posição de centavos e tal. E que ela só tava fazendo isso porque o Guipa tava nessa posição de jogo desde o começo pra ela. E aí depois o menino, o Rambo, se meteu no meio da confusão. E disse assim que ele ouviu o Guipa falar mal da Tati. E aí no meio disso tudo, o Bruno acabou se metendo e disse logo: eu não posso ficar calado no meio disso, porque eu ouvi você falando mal da Tati, eu ouvi você falando e agindo contra ela. E essa foi a cara dele, né, quando ela fez essas acusações pra cima dele. Mas o Rambo continua insistindo: olha, eu sei o que você tá fazendo pra cima dela. Sei muito bem, conheço e sei muito bem como é isso. E a Tati só ali, em pé, ouvindo tudo assim, pávida, do jeito que vocês estão vendo. E aí o Bruno entrou e disse que ele não poderia ficar calado no meio disso, porque o Guipa tinha dito que ele votaria na Bruna sim. Ele votaria mesmo na Tati sim e tal, porque não era uma opção para ele e tal, e que ele estava mais preocupado em se salvar. Enfim, foi isso aí que ele falou. E aí o Guipa ficou numa posição ali de negar o que ele mesmo tinha falado lá. Lembra lá? Quando ele tava na vila, lembra lá que ele falou várias coisas? Então ele meio que negou as coisas que ele falou. Mas nada como um VAR para desmascarar ele, né? Nada como um VAR. As coisas são bem assim. E aí depois foi o Fernando e o Idel. Aí o Fernando disse que o Idel era uma planta, que o Idel não tinha entregado nada ali dentro desse jogo, que o Idel estava tirando vaga de uma pessoa que poderia render muito mais.
E de fato ele está. E aí o Idel falou que ele não é planta, porque se ele fosse planta, o público não teria enxergado nele coisas que fizeram ele entrar na mansão. Basicamente foi isso, gente. Basicamente foi isso aí o jogo da discórdia. E aí depois foi o Haddad que apontou o Rambo. Falou as mesmas coisas que os outros falaram ali, tá? Repetição e mais do mesmo. E aí hoje à tarde, depois de tudo isso aí que eu já te contei, a Baronesa e o Rambo foram chamados pelo Fred para ir para a suíte dos donos para assistirem vídeos dos adversários falando mal deles, tá? Os vídeos foram escolhidos pelo público, como sempre acontece. E aí eles viram esses vídeos e tiveram acesso a informações privilegiadas. E aí eles escolheram o vídeo da Dona Geni enquanto ela estava ali na vila, depois que ela tinha brigado com a Baronesa. E aí ela disse que a Baronesa ficava puxando o saco dos novos donos. Aí a Baronesa disse, ela tá falando de mim. Mas eu já sabia que ela tinha falado isso de mim, né? Aí ela continuou vendo isso, ela quis entender. Mas a gente já não tinha conversado, se desculpado quanto a isso? Por que ela tá falando disso desse jeito comigo? Lembrando que elas tinham se resolvido lá, na vila, antes de subirem pra mansão. E aí depois eles colocaram ali um vídeo do Rambo, né? Um vídeo pro Rambo, onde o Fernando e os outros ali da Casa Azul falam mal dele, falam mal do jogo dele, falam ali da forma como ele faz esse jogo, que é completamente sem sentido. E aí ele só tava assistindo isso aí, ele falou, como é bom ser verdadeiro, como é bom estar condizente com a minha verdade. E aí depois a Baronesa chamou ele e disse assim, a gente precisa conversar sobre a nossa indicação para a zona de risco amanhã. E aí ela deu 2 nomes que ela tinha ali. Ela queria votar no Bruno, e aí ele falou que no Bruno ele não votava de jeito nenhum, porque o Bruno acolhia ele. E ele deu a sugestão do Idel. Ela também tinha dado a sugestão do Idel, exatamente porque ela tinha percebido que o Idel não se posiciona muito, ele é meio planta e tal, e que era hora de colocar ele na zona de risco. Enfim, ela não disse exatamente, tá? Ela não falou exatamente quem ela vai indicar, junto com o Rambo. Mas eu acho que tem chances do Idel, sim, parar ali. A menos, obviamente, que as coisas mudem ali em cima da hora. Mas isso é algo que eu vou te contar no próximo vídeo. Amanhã na Grande Conquista vai ter a formação da zona de risco ao vivo. Então muita coisa vai rolar até lá. Amanhã eu te conto isso depois do programa na Record. Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.